brincar, né? Exato, tem alguns jogos do tipo do Dixit, que são chamados de jogos festivos, né? E o que a gente fala aqui, tem algumas formas de definir esses jogos, mas alguma das que eu gosto muito é que o jogo é mais legal quanto mais bêbado você tiver, né? Então, assim, o que é interessante nesse jogo é que, na verdade, assim, você muitas vezes esquece do objetivo porque, na verdade, tem uma boa risada escondida nessa ação que eu vou fazer. Então, o que acontece? Eu falo assim, eu não vou ganhar esse jogo, e aí eu vou colocar essa frase, porque vocês vão ver que engraçado que vai ser. E aí, o grande objetivo não é mais você ganhar, é você estar junto, rir junto e poder se conectar com os outros, né? Eu acho que assim, essa coisa, quando você atinge isso, é uma das coisas que é mais maravilhosa do jogo, né? Então, assim, eu acho que nos jogos de improviso tem muito disso, né? Dessa coisa do ser festivo e de você estar... E quando você tem essa questão do improviso, eu fiz durante 6 meses jogo de improviso numa oficina de psicodrama lá que estava, né? De uns amigos, e eu fiz uma palestra depois para 5.000 pessoas no TEDx São Paulo, né? E assim, eu não estou falando que tinha 5.000 pessoas para falar, olha como eu sou incrível. Eu estou falando para vocês terem uma ideia do nervoso que eu estava. Quando eu estava lá em cima do palco, eu errei tanto, gente. Acho que tem umas 4 vezes. No vídeo que você vai olhar lá no YouTube, você não vê que eu parei e congelei e não consegui falar. Mas teve umas 3 ou 4 vezes que eu congelei e falei assim. E aí eu parava e falava, esqueci o que eu ia falar. Só que o público estava lá comigo, isso que é o legal. Eles estavam lá e aplaudiam, falavam, bora, vamos lá, não sei o quê, né? E eu lembro que tinha uma das horas que tinha um holofote que estava lá, eu ia falar de tarde e acabei sendo transferido para a noite para falar. E eu falei, caraca, não vou ver a cara de ninguém, né? E eu precisava ver a cara, eu tenho essa coisa de precisar ver o rosto das pessoas, né? Ter um feedback instantâneo. E aí aquele holofote o meu rosto, eu olhei uma hora pro holofote que eu tinha esquecido, eu falei assim, esse holofote, ele suga o cérebro da gente, né? E assim, né? E assim, o que foi legal nessa história? Eu esqueci pedaço da minha palestra, esqueci pontos, não se vi tudo que podia dar de errado. O ponto estava errado, porque o pessoal lá da imagem do som lá deu uma embananada, a ordem dos slides tinha uma ordem que foi invertida, tudo que podia dar de errado deu. Só que o que eu tinha do meu lado, eu tinha um improviso. Eu tinha essa coisa de estar lá e poder cada vez que acontecia alguma coisa, eu vou falar uma palavra feia, mas que é uma palavra que faz muito sentido dentro do improviso, que era assim, eu ficava no foda-se, foda-se, foda-se. Eu seguia em frente, apesar dos erros, e quando eu comecei a perceber que o público estava curtindo, apesar dos meus erros, ou por causa deles, sei lá por quê, quando eu percebi isso, a coisa entrou, é um negócio assim, nossa, eu fico arrepiado de contar, mas assim, é como se fosse um fluxo, um estado de fluxo que o negócio fica um túnel, onde eu fiquei extremamente focado no que eu estava fazendo. Eu fiquei tão focado que eu esqueci de passar os slides atrás de mim. Ficou um monte de slide para trás, ficou fechado num slide só, e eu continuei falando. E no final, foi muito legal, porque assim, as pessoas... minha irmã estava contando que tinha uma mulher na frente dela, na plateia, falando assim, que quando você falava, ela falou assim, eu não gosto de jogo. E ela ficou. E aí, depois, quando eu falei, ela ficou em pé e aplaudiu de pé, né? Quer dizer assim. E aí você vê que a mensagem estava lá, o essencial estava lá, e eu tinha improviso do meu lado para poder me ajudar nisso. Então, assim, eu tenho um carinho pelo improviso tão grande, porque ele me tirou da maior enrascada que eu podia ter na minha vida, né? Eu acho que isso, eu acho que é muito legal, né? A gente entender que o improviso é um modelo mental, é uma mentalidade que vai te ajudar em momentos muito importantes da sua vida, né? Porque não tem problema se você é um cara que gosta de planejar e ter tudo certinho, mas você precisa entender que o imponderável acontece. E ele vai acontecer na sua vida. E aí, nessa hora, se você ficar preso àquele plano original que você tinha, você vai quebrar suas pernas, né? Então, eu acho que, assim, dentro dessa ideia, e aí o Márcio, o Balas, ele fala uma coisa que é muito legal, assim, improviso não é gambiarra. E é isso, você pode planejar muito bem. E aí o meu outro amigo, o Alvinho, o Álvaro Lages, ele fala que eu planejo muito bem o que eu vou fazer. E esse é meu plano B. Eu acho que isso é a essência do improviso. Você não vai fazer gambiarra, você vai planejar muito bem. Só que isso é
o plano B, porque você vai estar aberto para aquilo que surgir naquele campo e você está aproveitando coisas que normalmente que talvez sejam até muito melhores do que aquele planejamento que você fez. Tem coisa mais chata do que entrevista que o cara fica indo direitinho naquele roteiro que ele estava fazendo e ele não percebe as oportunidades que surgem no meio da entrevista. Ele pula, né? Ele pula. É a pior coisa. O cara fala assim, não, porque inclusive quando eu fui para a África, meu avião caiu. Tá, mas já que você está falando da África, tem aquela próxima pergunta. O avião caiu, o cara está falando ainda do roteiro, sabe? Então assim, sabe, essas coisas que a gente precisa perceber, e aí tá aberto as possibilidades do que o campo traz para a gente, né? Eu acho que o que o improviso mais traz como lição é isso, é você estar aberto para aquilo que surge, para aquelas coisas que são interessantes e que podem tornar aquele momento muito mais legal.